Olha, pessoal, a nossa história de hoje do Ponto Cego dá um filme daqueles, viu? A história de hoje é uma daquelas que você com certeza vai querer ver no cinema. É uma história de um homem que pregava nos trens, na praça do Rio de Janeiro. Ele era defensor ferrenho do cristianismo. Pois é, um pregador apaixonado, mas que anos depois se tornaria um dos ativistas mais vocais do ateísmo no Brasil. Hoje, aqui no Ponto Cego, eu quero falar sobre a saga do ex-pastor Jason Ferrer. Para entender aí essa transformação, eu fui atrás de várias fontes das próprias falas dele, em entrevistas longas, participações de podcast e relatos onde ele mesmo reconstrói aí toda essa trajetória. Bom, o que eu fiz aqui foi tentar ligar alguns pontos sobre o porquê Jason se tornou ateu. Tentar entender aí onde começam as rachaduras, onde nasceu a crise e como um defensor tão fervoroso da fé acabou chegando ao lado completamente oposto. E o ponto de partida dessa história é muito importante a gente dizer, porque o Jason, ele não era aquele cristão de domingo. Nas próprias palavras dele, ele era um defensor ferrenho do cristianismo, alguém que acreditava profundamente num homem de 33 anos que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que voltaria. Bom, Jason, ele é mesmo, como ele mesmo diz, que vivia a fé no modo 880, totalmente entregue. E talvez justamente por isso a mudança foi tão radical. Porque o começo dessa virada não veio da decepção com a igreja, assim, não veio de briga com o pastor, nem de hipocrisia que ele vivia na comunidade. Pois é, a crise dele, segundo ele mesmo fala, foi intelectual. E a ironia é que ela começou justamente no lugar onde ele foi buscar fortalecer ainda mais a sua fé. Sabe aonde? Na faculdade de teologia. Ele entrou lá com o objetivo muito claro: aprender mais, estudar mais e se tornar ainda melhor em refutar os ateus. Só que o que aconteceu foi o contrário. Nos relatos dele mesmo, 3 momentos começaram a abalar aquela estrutura. O primeiro foi dentro de casa. O pai dele já era ateu e, em um debate entre os dois, o pai lançou um desafio direto. Disse assim: filho, tudo que você tem é papel e palavra. Você não tem fatos. E provocou ainda mais. Disse para ele ler a Bíblia em hebraico, na língua original. Em outras palavras, você conhece mesmo o texto que está defendendo? Disse o pai dele. Essa provocação ficou na cabeça de Jason e levou ao segundo ponto, o próprio estudo teológico. No seminário, o Jason começou a ler autores que ele nunca teria lido por conta própria. Teólogos da chamada teologia liberal, que defendia algo chamado de desmitologização da Bíblia. A ideia era separar o que seria história do que seria mito religioso. Bom, para alguém com uma fé literal, isso foi como um terremoto. E Jason, ele conta que começou a enxergar coisas que antes ele não via. Possíveis contradições, erros nas cópias, trechos que teriam sido acrescentados séculos depois. A ideia de uma Bíblia perfeita, inerrante, começou a ruir. Mas segundo Jason, o ponto de não retorno veio depois, quando ele decidiu analisar uma promessa específica de Jesus, a promessa da segunda vinda. Usando o método histórico-gramatical que ele aprendeu no seminário, Jason analisou os evangelhos e encontrou passagens onde Jesus diz algo muito específico, que aquela geração não passaria antes que tudo acontecesse. Ou seja, na interpretação do Jason, Jesus estaria falando diretamente aos discípulos que estavam ali. A promessa teria um prazo, e esse prazo já teria expirado há mais de 2000 anos. Foi aí que, na mente dele, tudo desmoronou. A conclusão que ele tirou foi dura. Segundo ele, Jesus mentiu.
Se a promessa central não se cumpriu, então a base da fé teria falhado. E a partir daí, a crise foi total. O problema é que nessa época ele ainda era pastor. Ele subia no púlpito todo domingo, pregava para pessoas que confiavam nele, mas dentro dele já não existia mais essa fé, já existia uma dúvida enorme com relação à existência de Deus. Bom, ele descreve esse período como uma angústia profunda, até um dia tomou coragem, certo dia, e chegou para o seu pastor líder da igreja e disse: pastor, eu acho que eu sou ateu. Bom, no começo a reação foi de preocupação. Pensaram que ele estivesse aí com algum pecado, uma crise moral, aquela coisa toda. Mas quando perceberam que a dúvida era teológica, a postura mudou. Ele deixou de ser visto como alguém em crise e passou a ser visto como uma ameaça, um herege. Jason conta que foi um período de solidão absoluto. De um lado, ele tentava orar pedindo respostas. Meu Deus, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Eu preciso te encontrar. E ele só encontrava apenas silêncio. Do outro lado, a própria comunidade, que antes aplaudia como pregador, começou a se afastar. Segundo ele, foi como se tivesse sido abandonado por Deus e pelos homens ao mesmo tempo. Mas é curioso observar uma coisa: a intensidade dele nunca desapareceu. Aquele modo 880 continuou, só mudou de direção, né? Segundo ele, se antes ele queria evangelizar, agora a missão era desevangelizar. E ele tem uma frase que resume bem essa nova postura. Ele diz, abre aspas, se Paulo fez tanto pelo cristianismo, eu quero fazer 10 vezes mais pelo ateísmo, fecha aspas. E os argumentos que ele hoje usa, que seguem 3 linhas principais. A primeira é a visão dele sobre a própria Bíblia. Jason passou a enxergar o texto como algo perigoso. Para ele, a Bíblia não era a palavra de Deus. Um livro cheio de violência. Ele cita passagens do Antigo Testamento onde Deus ordena massacres, incluindo mulheres e crianças. Ou leis que mandam apedrejar alguém por trabalhar no sábado. Para ele, isso revela um problema moral profundo. Na visão dele, a raiz disso estaria na figura de Moisés. Jason chega a chamar Moisés de um terrorista religioso, porque, segundo ele, foi ali que nasceu a ideia de obedecer ordens divinas, mesmo quando elas parecem imorais. O segundo ponto da crítica dele é sobre a imagem de Jesus. Jason diz que muita gente conhece apenas o lado da figura de Cristo, o Jesus do paz e amor, da compaixão, mas que existe também o que ele chama de outro Jesus, o Jesus que amaldiçoou cidades, que diz que quem não está com ele está contra ele, e principalmente a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para Jason, essa não é uma mensagem de esperança, é uma declaração de exclusividade. Uma frase que, segundo ele, invalida todas as outras religiões e caminhos espirituais. Na visão dele, é aí que nasce a intolerância religiosa. O terceiro ponto da crítica dele é voltado para algo muito atual, o chamado cristianismo progressista. Pastores mais inclusivos, mais abertos ao diálogo. Jason argumenta que, para ele, líderes religiosos pregarem uma mensagem de amor universal, eles precisam ignorar parte da própria Bíblia. Ele chama isso de Deus self-service, um Deus moldado para caber nos valores do século XXI. Para ele, essa adaptação seria uma prova de que o texto original não sustenta essa visão moderna. E essa transformação teve custos enormes. Jason relata ameaça de morte, carro vandalizado, mas o que mais doeu, segundo ele, foi a ruptura da família. Irmãos que pararam de falar com ele, e teve uma irmã que disse para a mãe dele não recebê-lo em casa, chamando ele de maldição. É o tipo de ruptura que vai muito além de discordar de ideias. Para ele, era uma busca pela verdade. Para a família, parecia uma traição espiritual. E para espalhar essa nova visão, Jason adotou um estilo bem específico. Ele se inspira em figuras como Richard Dawkins e Christopher Rich, representantes do chamado novo ateísmo. Uma abordagem direta, sem suavizar
críticas. A ideia é provocar, criar choque e forçar as pessoas a repensarem suas crenças. Até a estratégia de comunicação dele mudou. O primeiro nome do canal dele no YouTube era Fala Ateu, mas ele percebeu que isso afastava justamente quem ele queria alcançar. Então ele mudou para Além da Fé, o nome que soa espiritualmente, quase religioso, uma espécie de porta de entrada para quem ainda não está dentro da bolha religiosa. Ele mesmo conta em um episódio curioso que uma mulher o reconheceu no aeroporto, abraçou, agradecendo pelo canal Além da Fé, achando que era um canal para fortalecer a fé, mas na verdade o conteúdo era exatamente o contrário. Quando a gente junta todas essas peças, o que aparece é a anatomia de uma desconstrução. Um homem que antes acreditava estar salvando almas, hoje acredita estar libertando mentes. A crença religiosa na vida dele se tornou algo parecido com uma bactéria intelectual, algo que precisa ser combatido. Mas essa história levanta uma pergunta importante. Para bilhões de pessoas, a Bíblia continua sendo fonte de consolo, sabedoria e inspiração. Para outras pessoas, os mesmos textos podem parecer perigosos. Então fica a reflexão. Quando um texto sagrado pode ser visto ao mesmo tempo como sublime por uns e problemáticos por outros, como uma sociedade deve lidar com isso? Até onde vai a tentativa de reinterpretar essas palavras para o mundo de hoje? E em que momento alguém conclui que não dá para reinterpretar e decide simplesmente abandonar tudo? Talvez essa seja a grande pergunta por trás da história de Jason Ferrer. E talvez seja exatamente aí que nasce o verdadeiro ponto cego.